Tribunal Regional Eleitoral cadastrou apenas 48% da população no recadastramento biométrico. O prazo para fazer a mudança do título de eleitor vai até o dia 20 de janeiro de 2012. Apenas 48% dos eleitores compareceram para fazer o recadastramento biométrico e os prazos já estão acabando. No quadro Tela Mundo de hoje, uma entrevista com a diretora da Confederação das Mulheres do Brasil, Alzimara Bacelar. Ela vai falar da experiência vivida na Líbia, terra do ex-ditador Muammar Gaddafi. O país que eu encontrei era um país em pleno desenvolvimento. Curitiba vai ter apenas 4 jogos da primeira fase da Copa do Mundo. Além disso, a capital paranaense não foi escolhida nem para receber a Copa das Confederações. Meu nome é Miguel Locatelli. E eu sou Diego Sarz e o Tela 1 desta quinta-feira já está no ar. A Polícia Militar informou que mais de 20 carros são roubados por dia em Curitiba. A maioria dos crimes acontece em bairros populosos, nas ruas próximas a igrejas, cemitérios e hospitais. O maior número de furtos acontece quando o proprietário do veículo não está presente. Segundo a polícia, a metade dos veículos levados pelos assaltantes é recuperada. Já faz mais de 8 meses que o processo de recadastramento biométrico começou, mas mesmo depois de tanto tempo, menos da metade dos eleitores foram até o Fórum Eleitoral. Georgia Geschwender e Thomas Maier foram até lá e conversaram com o presidente do TRE. Em março desse ano, o Tribunal Regional Eleitoral anunciou o recadastramento biométrico na capital paranaense. Cada eleitor deveria comparecer ao Fórum Eleitoral de acordo com o mês de aniversário. Já se passaram 8 meses, mas a adesão ao processo ainda é pequena. Mesmo sendo obrigatório, apenas metade dos eleitores compareceu. Esse é um número pequeno e, apesar disso, a sala aqui está vazia. Por esse motivo, o Tribunal Regional Eleitoral está enviando para a casa das pessoas essa convocação com as informações sobre o recadastramento. Se todos os eleitores não vierem até aqui, esse processo pode ser cancelado. Se nós não alcançarmos 80% até o dia 20 de janeiro, todo esse processo que está sendo feito há 8 meses será cancelado. Nos ajudem. A justiça eleitoral sendo forte, os políticos têm uma tendência, eles com certeza vão melhorar ainda mais. Não atingir a meta seria um retrocesso, presidente? Seria uma vergonha para o Estado do Paraná, no meu modo de ver. A menos de 3 meses do fim do recadastramento, vale lembrar quais são os documentos necessários: título de eleitor, carteira de identidade original ou documento com foto e o comprovante de residência. O Fórum Eleitoral fica na rua João Parolim, número 55, no Prado Velho. Quem quiser agilizar o processo pode fazer o agendamento pelo site. O endereço é www.tre-pr.jus.br. Fazer o recadastramento é muito fácil. A dona Carmela nem viu o tempo passar. Foi rápido, muito rápido. Eu nem esperava que era tão rápido. Trouxe inclusive algum tricô para fazer, mas não foi possível, porque foi rápido. Cheguei ali, mal sentei só para ser atendido. Foi muito bom. Além da rapidez, o recadastramento biométrico é importante, como dizem os próprios eleitores. E por que é importante fazer esse recadastramento? Para que nós possamos cumprir o nosso papel de cidadão. Eu acho que todos deveriam vir, porque no dia da votação é muito importante a gente votar, porque o que vai ser do nosso Brasil se a gente não escolher o nosso candidato certo, na verdade, né? E se não fizer a biometria, não vai poder votar. Cinzas do vulcão chileno podem ter chegado ao litoral paranaense. Segundo o CIMEPAR, havia cinzas no aeroporto de São José dos Pinhais, também em Paranaguá, Matinhos e Guaratuba. Imagens do satélite mostraram que o vento vindo da região sul estava direcionado ao estado e a CIMEPAR recebeu muitas ligações de moradores para falar sobre as cinzas vulcânicas. Agora vamos falar do tempo. Curitiba amanheceu gelada nesta quinta-feira, mas à tarde esquentou. Amanhã o sol aparece novamente e não há previsão de chuva. A máxima deve ser de 22 graus e a mínima de 11. Já no litoral, céu com muitas nuvens. A temperatura varia entre 23 e 14 graus. Nesta quinta-feira morreu o ex-ditador líbio Muammar Gaddafi. Ele foi morto ao tentar fugir de Sirte, cidade natal do ditador. Gaddafi teve ferimentos nas pernas e também levou tiros na cabeça. Para falar sobre a Líbia, Thomas Maier conversou com a diretora da Confederação das Mulheres do Brasil, Alzimara Bacelar. Ela contou sobre a experiência vivida na Líbia, terra do ex-ditador Muammar Gaddafi.
Já faz tempo que a Líbia passou a fazer parte do noticiário internacional. Desde que as forças rebeldes se aliaram à OTAN e começaram a atacar as forças do ex-ditador Muammar Gaddafi, recebemos sempre o mesmo perfil de notícias. Desde filhos do ditador capturados até a própria morte dele, a mídia internacional pinta o mesmo quadro desse país do norte da África. O Telemundo de hoje traz para perto de você uma perspectiva diferente da Líbia, a perspectiva de alguém que esteve lá. E para contar para você como foi essa experiência, está aqui no estúdio com a gente a diretora da Confederação das Mulheres do Brasil, Alcimara Bacelar. Olá, seja bem-vinda, Alcimara. Olá, obrigada pelo convite. Alcimara, você já esteve na Líbia 2 vezes, uma vez em 2007 e outra vez mais recentemente. A gente não conhece muito bem esse país, né? Ele começou a surgir agora nas notícias por causa desse conflito. Mas qual a perspectiva que a senhora tem desse país? Olha, quando eu estive em 2007 na Líbia, eu fui a convite para um encontro sobre direitos das mulheres. E o país que eu encontrei era um país em pleno desenvolvimento, né? A Líbia, ele está ali no norte da África, né? E dos países ali do norte da África é o país que mais tem petróleo. Então, portanto, essa riqueza natural, desde a década de 60, foi nacionalizada e eles vinham num processo de enfrentamento das suas dificuldades, né, e fazendo com que as condições de vida do povo viessem melhorando dia a dia. Então, eles estavam esse ano, um dos projetos que eles tinham para 2011 era zerar o déficit habitacional. Então, a pretensão deles era construir esse ano 80 mil casas e eles iriam zerar o déficit habitacional. Porque a imagem que nós recebemos do Muammar Gaddafi é uma imagem bastante caracterizada, assim, é um personagem, né? Assim como a imagem que a gente recebeu do Saddam Hussein, é um monstro que aterroriza a população e a população tem medo dele. Era uma imagem condizente com a realidade? Ou... Ó, no dia quando eu fui em 2007, eu cheguei no dia 15 de abril. E dia 15 de abril lá é o dia da Revolução Verde, né? E tem uma praça, eu não sabia, né? E cheguei no hotel e aí liguei a televisão e tal. O que eu via era assim numa praça que depois fui no outro dia visitá-la e tal, que era chamada Praça Verde, muito grande, uma praça imensa. Por exemplo, uma praça muito grande e tinha centenas de milhares de pessoas. Ele estava presente nessa comemoração e tal, e o que a gente via naquele dia lá era uma grande aprovação. Depois, nos dias que eu permaneci lá, pude conversar com muitas pessoas, enfim, e as pessoas todas, né, com as quais eu conversei tinham um grande respeito por ele. Ele foi o cara, quer dizer, a pessoa, o líder que conseguiu unificar. Eles são um país que tem várias tribos e tal, então ele conseguiu unificar essas tribos todas, preservando a identidade evidente de cada uma, mas preservando também a unidade do país. Então a população não era tão desatendida quanto a gente fica sabendo pelas notícias internacionais? Eu acho que a mídia internacional, ela quer favorecer as grandes potências imperialistas, certo? Esses têm necessidade de petróleo, têm necessidade de água, o negócio deles é ir para cima de outros mercados. A indústria bélica tem um grande interesse, né? Logo depois da invasão aí dos bombardeios mais que recrudesceram, que foi depois do dia 14 de agosto, né? Quando a gente tentou entrar lá agora, nesse segundo convite, foi dia 14 ou 15 de agosto. Eles, logo depois disso, acho que um mês depois, ou uns 15 dias, teve uma reunião na França, onde estava se discutindo a reconstrução. Os amigos da Líbia. Exatamente, discutindo a reconstrução. Quem estavam ali? As grandes empresas multinacionais, enfim, porque os aeroportos foram destruídos, algumas refinarias foram destruídas. Então, enfim, precisa agora ter quem reconstrua. Quem vai reconstruir? Essas empresas que tiverem interesse na destruição é que vão querer participar da reconstrução. Foi assim no Iraque também, né? Eu agradeço a participação. Muito obrigado por falar aqui no Telemundo com a gente. E na semana que vem eu estou de volta, trazendo assuntos internacionais para perto de você. A Prefeitura de Curitiba planeja vender títulos de potencial construtivo na Bolsa de Valores. O objetivo é arrecadar recursos para a conclusão da linha verde como eixo de investimento.
Empresas privadas e do ramo imobiliário devem executar as obras. O negócio deve render R$1,5 bilhão de reais. Esse tipo de mecanismo financeiro já foi adotado em São Paulo e no Rio de Janeiro e vai garantir segurança ao empreendedor imobiliário, que prevê valorização dos imóveis ali construídos. E no quadro Tela 1 Esporte, Marcelo Fontinelli e Leonardo Seleschi falam sobre a Copa do Mundo, que vai acontecer no país. E saiba também em que posição o Brasil está no ranking de seleções da FIFA. Olá, eu sou o Marcelo Fontinelli. E eu sou o Leonardo Seleschi. Está no ar mais um Tela 1 Esportes. E vamos começar com a notícia de que Curitiba não receberá jogos da Copa das Confederações. Em anúncio feito nesta quinta-feira, ficou certo que a cidade de Curitiba receberá apenas jogos da Copa do Mundo, e somente da fase de grupos. Serão ao todo 4 partidas na capital paranaense. A abertura da Copa das Confederações será em Brasília, em junho de 2013. Já a Copa do Mundo será mesmo no futuro estádio do Corinthians, em São Paulo. A final das duas competições acontecerá no Maracanã, no Rio de Janeiro. Falando em seleção brasileira, ontem foi divulgado o novo ranking de seleções da FIFA. E o Brasil subiu 2 posições, ocupando agora o 5º lugar, com 1.144 pontos. O ranking segue liderado pela Espanha, seguido por Holanda, Alemanha e Uruguai. A Argentina está apenas na 10ª posição. O assunto agora é a Copa Sul-Americana. Ontem aconteceram 2 jogos na competição. Jogando em casa, o São Paulo venceu o Libertad, Paraguai, pelo placar de 1-0, com gol do Luiz Fabiano, que até então não havia marcado nenhuma vez desde sua reestreia pelo tricolor paulista. O outro jogo da noite foi entre Flamengo e Universidade do Chile. Mesmo jogando em seus domínios, o rubro-negro foi massacrado pelos chilenos. A equipe saiu de campo vaiada após perder por 4-0. E também teve uma partida do Brasileirão, não é mesmo, Marcelo? Exatamente, Leonardo. Na Vila Belmiro foi realizado o jogo atrasado entre Santos e Botafogo, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista venceu pelo placar de 2-0, com gols de Neymar e outro de Borges. E com a vitória, o Santos se afasta da zona de rebaixamento e segue respirando aliviado na competição. Chegou aos 41 pontos, ocupando agora a 11ª posição. Já o Botafogo perdeu a chance de liderar a competição. Com 52 pontos, segue atrás de Vasco e Corinthians. Pelos Jogos Pan-Americanos, tivemos o clássico das Américas, entre Brasil e Argentina. Contava com jogadores de apenas 20 anos de idade. O jogo ficou no empate, por 1-1. O gol brasileiro foi marcado pelo atacante do São Paulo, Henrique. E termina aqui o quadro Tela 1 Esportes. Até a próxima semana. Até lá. E o Tela 1 desta quinta-feira fica por aqui. Se você quiser participar com dicas, sugestões, mande um e-mail para tela1@up.com.br. Amanhã você assiste a Semana Tela 1. O programa vai resumir as notícias mais importantes da semana que passou. Não perca! Até amanhã! Até lá!